Eu sou o Pedro Henrique Souza Martins. Sou nascido em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Estudei escola pública a vida inteira, fiz colégio técnico no ensino médio, técnico em edificações. Depois entrei em engenharia física na UFSCar, onde eu me formei. Fui trabalhar no CNPEM, que é onde eu atuo hoje, fiz estágio, depois fui efetivado na área de projetos mecânicos. E atualmente estou também fazendo mestrado em engenharia mecânica na Unicamp. Bom, foi uma escolha que levou um tempo, foi um processo, na verdade, porque quando eu comecei a ter a matéria de física no ensino médio, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre física na vida e aquilo me motivou bastante. Eu sabia que eu queria seguir naquela área. No entanto, eu já fazia o colégio técnico, né? O técnico de edificações surgiu, na verdade, só como uma forma de ter acesso a uma educação um pouco melhor, porque eu estava em escola estadual em São Paulo, na periferia de São Paulo. Então eram colégios muito ruins que eu passei, muitas vezes não tinha, passava o dia tendo duas aulas e muito professor faltava, a gente tinha aula vaga. Enfim, a qualidade do ensino era péssima. Então, a minha ideia foi tentar migrar para um colégio técnico, no qual eu teria uma formação um pouquinho melhor, só que naquela época só tinha o técnico integrado. Então, se você quisesse fazer o ensino médio na escola técnica, você tinha que fazer o ensino técnico também. E aí, acabei escolhendo edificações, que era o curso que, dentre os que tinha ali apresentado, era o que eu mais me identificava, acho que principalmente porque eu gosto de desenhar, então foi a minha escolha. E fui fazendo, mas não era realmente o que eu gostava de fazer. E acho que isso foi ficando claro conforme o curso foi passando. E aí havia esse embate, na verdade, entre seguir para a área de engenharia civil, que estaria mais atrelado, mais de acordo com a minha formação técnica, ou partir para a física, que era algo que eu realmente gostava. Obviamente, sendo um jovem pobre ali que precisava de dinheiro, eu ficava sempre em dúvida se eu iria realmente seguir na área de física, que até então havia muito desconhecimento da minha parte sobre as possibilidades de atuação. Então eu entendia que eu não conseguiria um emprego com um salário tão bom quanto eu conseguiria fazer engenharia, por exemplo. Então eu vivi esse embate o ensino médio inteiro, e aí no terceiro ano de ensino médio eu descobri que existia engenharia física. E aí foi nesse momento que eu falei, bom, talvez seja a minha oportunidade de casar a minha paixão pela física com o CREA, né? E aí foi daí que surgiu a ideia, comecei a pesquisar sobre o curso, na época tinha em poucos lugares, então eu achei na UFSCar, que foi o primeiro lugar que tinha o curso, né, que o curso foi criado, e na USP de Lorena. E aí resolvi prestar os dois lugares, mas eu tava mais querendo a UFSCar. Então, aí eu passei nos dois vestibulares e acabei optando em ir para a UFSCar e foi onde que eu comecei o meu curso e a minha trajetória acadêmica. Eu entrei no CNPEM em 2017 e eu entrei como estagiário, já no grupo de projetos mecânicos. Foi um pouco jogado, eu não tive muita escolha, na verdade, eles me chamaram para essa vaga e eu fui, simplesmente fui, nunca tinha trabalhado com projetos mecânicos, mas era a oportunidade que eu queria, assim, era o que eu mais esperava era poder trabalhar no CNPEM. Então topei o desafio e comecei a trabalhar lá. Dentro do projetos mecânicos, no entanto, né, a minha liderança era um engenheiro físico também. Então, os projetos e o tipo de desafios que ele passava para mim acabavam fugindo um pouco da engenharia mecânica, ou se não fugindo, mas mesclando engenharia mecânica com outros tópicos. Então, eu comecei com a parte de ótica de raio-x, depois migrei para a área do projeto mecânico propriamente dito, e aí foi que o mundo foi começando a se abrir para mim ali, porque eu comecei a me envolver com a área de simulação, simulação multifísica, desenvolvimento de projetos complexos, e aí foi quando eu comecei a lidar com ímãs, né? E aí boa parte da minha trajetória ali dentro do CNPEM foi efetivamente com o desenvolvimento de ímãs especiais, que são os ímãs que geram radiação síncrotron dentro do acelerador. Então, passei bastante tempo trabalhando com isso. Até hoje, na verdade, eu ainda trabalho com esse tipo de dispositivo. Mas hoje eu tenho começado a migrar na nova equipe que eu estou atuando para a área de engenharia de sistemas. Então eu continuo dando suporte com simulação multifísica, fazendo esse tipo de análise para os projetos que já estão em andamento, mas estou começando agora um processo de atuação como engenheiro de sistemas.
que aí já é uma nova área que eu estou começando a estudar e que acredito que vai ser o caminho que eu devo trilhar aí nos próximos anos. Bom, o primeiro eu acho que foi a questão da distância, né? Então, dado que eu teria que sair de Osasco e ir para São Carlos estudar ou Lorena, qualquer um dos dois locais envolveria uma mudança de vida e eu não tinha dinheiro, nem minha família tinha dinheiro para isso. Então, quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer uma graduação e que seria em uma universidade fora, lá da região metropolitana de São Paulo, a primeira coisa que ela perguntou para mim falou: e como é que você vai se manter lá, né? Então, acho que essa foi a primeira questão. Como eu já tinha participado de Olimpíadas Científicas no ensino médio, e eu tinha conseguido medalha, por isso ganhei a bolsa de iniciação científica júnior, etc. Eu sabia que pelo programa do PICME, né, que era pela Olimpíada de Matemática, eu tinha direito a uma bolsa de iniciação científica já no primeiro ano de graduação. Então eu fui para a universidade já contando com isso, que no primeiro semestre eu já conseguiria essa bolsa e que seria suficiente para pagar ali parte das minhas contas, né? Então, acho que meu primeiro ano de graduação, a bolsa era R$ 400. Eu pagava uns 300 de aluguel mais contas na república que eu dividia, sobrava R$ 100 para comer e fazer o resto da vida ali, era o que dava, né? Então acho que esse foi o primeiro processo ali de dificuldade para poder acessar o ensino superior e realizar a graduação. Evidentemente, existem as dificuldades inerentes ao curso, né? Então não é um curso fácil, é um curso difícil. Dependendo do nível de estudo e de qualidade de ensino que você teve no ensino médio, a coisa fica mais difícil ainda, né? Então, eu acho que essas foram as principais questões, principalmente relacionadas à permanência estudantil, né? Acho que, para mim, isso é o que ficou mais marcante do ponto de vista de dificuldades da graduação. Para além do curso em si, que, como eu falei, tem as suas dificuldades que todo mundo que está envolvido aí nas ciências exatas, especial física, engenharia física, sabe como é que é, né? Eu acho que é uma pergunta complicada porque você sempre vai poder dizer ou citar alguma coisa que faltou. Acho que dependendo da área que você vai trabalhar, você acaba tendo contato com algumas demandas que o tipo de trabalho que você está desenvolvendo vai exigir de você, que eventualmente você não teve na graduação. E isso vale para qualquer área, né? Na área científica isso é evidente, mas se você for trabalhar no banco, se você for trabalhar com programação, dependendo da área, vai ter coisas que você não viu, que você vai pensar, poxa, seria bom se eu tivesse tido isso na graduação. O que eu acho que a engenharia física tem de bom e que eu acho que é isso que caracteriza o curso é o fato da gente aprender a aprender, né? A gente ser muito bom em aprender as coisas, a gente sofrer pra caramba na graduação, um monte de disciplina difícil pra caramba, e a gente isso nos preparar para poder aprender qualquer coisa que for jogada na nossa mão. Então, eu acho que com relação a esse objetivo específico, a graduação funcionou muito bem e o curso funciona muito bem. A gente sai com esse tipo de preparo. Obviamente, falta um monte de lacunas na minha formação, né? Então, a primeira vez que eu tive que tratar um conjunto de dados que eu recebi de um experimento que eu fiz em uma linha de luz dos Sirius, eu não sabia nem o que fazer com aquilo, cara. Um monte de arquivo preto, ponto .tif, que eu não sabia como lidar com aquelas informações. Aí me falaram que, bom, é só usar alguma linguagem de programação aí que tenha tratamento de imagem e você resolve. Eu falei, ah, tá bom. Até então eu tinha saído da graduação só sabendo programar em Fortran. Então eu comecei a aprender Python para poder fazer o tratamento das imagens. Foi ali que eu aprendi a programar em Python. Então, sim, poderia citar, por exemplo, de forma mais objetiva, não sendo tão prolixo, a parte de programação, talvez, que não é tão forte, por exemplo, na engenharia física da UFSCar. É algo que eu acho que é importante hoje, no mundo contemporâneo, de forma geral, qualquer engenheiro tem que saber. Talvez essa foi uma lacuna que eu senti um pouco mais, mas em contrapartida não foi difícil aprender também depois. Foi, realmente foi. Eu não sabia que o CNP existia até entrar na graduação. E aí, no primeiro ano de graduação, a gente tem aquelas matérias de introdução à engenharia, introdução à engenharia física. E foi numa dessas palestras, né, nas quais vêm os engenheiros do curso que já estão formados, voltam para a universidade, dão palestras falando o que eles estão fazendo, onde eles estão trabalhando, etc. Um engenheiro físico lá do CNPEM, mais especificamente na época não era o Sirius, né, era o VX, o acelerador antigo, fez uma palestra na UFSCar
E eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, é esse lugar que eu quero trabalhar e era isso. Teve um outro paralelo que foi um engenheiro da Embraer também, e eu também fiquei muito interessado naquilo, mas o VX na época realmente foi o que saltou aos meus olhos. E aí já no primeiro ano de graduação eu decidi que eu queria trabalhar lá, era no acelerador. É, acho que desde do meu processo no ensino médio eu já tinha essa visão de que eu queria trabalhar na área científica. Então, ter o contato com uma área mais técnica, como a área de engenharia civil, me fez ver que não era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar com ciência, não necessariamente pesquisa básica, mas eu queria trabalhar com ciência. E aí, quando eu vi essa oportunidade de fazer as duas coisas no CNPEM, eu decidi que era aquilo que eu queria. Obviamente, faltava o curso inteiro pela frente. É, fui com calma, né? Realizei o curso, mas aí no último ano de graduação mandei uns 3 currículos em processo de estágio e fiquei torcendo para dois dar errado e o do CNPq dar certo. E foi o que aconteceu, deu certo. E aí acabei sendo efetivado e continuando lá. Bom, já participei, na verdade, de vários grupos ali dentro do CNPq. A minha trajetória foi marcada por isso, na verdade. Acho que desde o meu segundo ano no CNPq eu já comecei a interagir com outros grupos. Então eu entrei no grupo de projetos mecânicos. Trabalhava com a parte de ótica de raio-x, que não tinha tanta correlação assim com o grupo de projetos mecânicos, então já tinha uma relação muito próxima com o VX, né, com o acelerador ali, com as linhas de luz, já no meu processo de estágio. No segundo ano eu continuei trabalhando com a parte de ótica, mas já começando a me envolver com a parte de projeto de ótica, e aí foi quando eu fui emprestado, por assim dizer, para ficar um ano com o grupo de engenharia de linhas de luz. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando com eles, principalmente com a parte de espelhos e sistemas óticos da linha de luz em si. Trabalhava com a parte de montagem, simulação, enfim, tinha um conjunto de coisas ali que a gente fazia. Voltei para projetos mecânicos. Na sequência, comecei a me envolver com o projeto de um ímã chamado ondulador, que é uma fonte de luz síncrotron, que é um ímã especial que gera luz síncrotron para as linhas de luz. No projeto do ondulador, eu comecei a trabalhar na parte do projeto mecânico, e aí, depois de alguns meses trabalhando, eu comecei a me relacionar um pouco mais na interface com o projeto eletromagnético. E aí foi quando eu acabei sendo puxado para emprestado de novo, só que dessa vez para o grupo de ímãs. E aí, dentro do grupo de ímãs, eu trabalhei no projeto do ondulador, trabalhei com algumas outras coisas, mas era mais focado nesse projeto. E foi quando eu comecei a aprender sobre o projeto eletromagnético. Fiquei cerca de um ano também ali no grupo de IMAS, saí. A engenharia começou a passar por um processo de reestruturação ali, então tinham novos grupos sendo formados, gente saindo, gente entrando. E aí, no meio desse processo, eu acabei migrando para o grupo de metrologia, porque algumas pessoas que eram chave ali dentro do grupo saíram, tinha alguns projetos que precisavam ser finalizados e não tinha ninguém para fazer isso, né? Então, eu fui para o grupo de metrologia justamente para aprender a fazer essas coisas e conseguir finalizar esses projetos. Fiquei alguns meses, não foi muito tempo, acho que foi cerca de 6 meses ali no grupo de metrologia e voltei para projetos mecânicos de novo. E aí depois permaneci no grupo de projetos mecânicos mais algum tempo e finalmente mudei de novo, dessa vez para o grupo de análise e projeto de sistemas, que é o grupo que eu estou hoje, só mudou um pouquinho o nome, mas estou nesse grupo de engenharia de sistemas, que é onde estou trabalhando hoje. Então, assim, a minha trajetória inteira foi marcada por lidar e estar atuando junto de pessoas com as mais diversas e múltiplas formações e áreas de conhecimento. Muita gente não gosta desse tipo de vivência, né? Tem gente que gosta de trabalhar em alguma área específica e ficar ali. Do meu ponto de vista, não sei se foi porque eu tive essa experiência e gosto, ou se eu realmente gosto e acabei tendo essa experiência. O fato é que deu certo e eu gostei muito, assim, enriqueceu muito a minha formação e acho que até de alguma forma encaminhou e foi algo importante para o tipo de atuação que eu tenho hoje. Talvez se eu não tivesse tido essa experiência toda, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Ah, com certeza. A gente trabalhou bastante tempo ali na engenharia do CNPEM, desenvolvendo dispositivos especificamente para o acelerador de partículas, né? Então, tanto esse simulador quanto o projeto mais recente que eu tenho atuado, que é de um wavelength shifter supercondutor,
A gente sempre trabalhou fazendo esse tipo de dispositivo, pensando em alocar ele ali dentro do acelerador, gerar radiação síncrotron, que era usada pelas linhas de luz para fazer pesquisa. Mas atualmente, assim, nos últimos 2 anos, a engenharia tem seguido um caminho um pouco diferente. A engenharia do CNPq se tornou uma diretoria adjunta e começou a desenvolver seus próprios projetos, suas próprias parcerias, né? É, Hoje a gente tem trabalhado para além dessas parcerias com o LNLS, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o laboratório que comanda o Sirius. Para além dessa parceria com eles, a gente tem trabalhado também com parcerias com outras empresas e outros laboratórios do CNPq. Então, a gente tem parceria com o LN Nano, a gente tem parcerias com o LN Bio, com o LNBR também e com empresas externas. E aí, dentre os diversos projetos que têm surgido e que a gente tem trabalhado, como exemplo, a gente tem, por exemplo, o RFQ, que é um acelerador de prótons, uma cavidade eletromagnética que serve para fazer aceleração de prótons, cuja pretensão nossa é de utilização para montar um acelerador para a protonterapia. Então, o CNPq e a engenharia do CNPq tem trabalhado cada vez mais pensando em desenvolvimento de projetos que têm um impacto social também. E aí posso citar mais um exemplo de projeto eletromagnético, não necessariamente um projeto de um ímã, mas que envolve muitos ímãs, que é o MRI, né, o aparelho de ressonância magnética, que é mais um projeto que a gente tem trabalhado, que tem a pretensão de produzir MRIs baratos, pequenos e que sejam acessíveis para ser levados em áreas cada vez mais remotas no Brasil, dado que a gente tem essa lacuna nesse tipo de exame, né? Em diversas regiões do Brasil. Então, aqui na região, aqui não, perdão, né? Lá na região sudeste a gente tem bastante, mas tem muitas áreas do Brasil em que você precisaria de um tipo de equipamento de MRI para você fazer ali um exame rápido, às vezes de uma extremidade, então você não precisaria de um equipamento tão grande, mas você não tem esse tipo de atendimento. Então, por exemplo, uma das nossas propostas é desenvolver esse tipo de equipamento para atender essas regiões. Então, acho que o que tem me marcado cada vez mais nos novos projetos que a engenharia tem desenvolvido é pegar projetos que têm um impacto social, né? Eu acho que isso valoriza o nosso trabalho e também deixa a gente cada vez mais orgulhoso do que a gente faz. Bom, do ponto de vista pessoal, eu acho que com esse aprendizado multifísico, de poder ter tido contato com diversas áreas, né, dado que esses dispositivos são extremamente complexos e envolvem múltiplas áreas do conhecimento da física, do ponto de vista pessoal, isso para mim foi muito importante. Eu gosto muito assim de poder falar disso, de e também de rememorar às vezes de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente já fez, né, que não é pouca coisa, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Então isso eu acho que me marca bastante. Do ponto de vista geral, né, do ponto de vista da sociedade, eu acho que é isso que eu acabei de comentar na pergunta anterior, assim, a sensação de que o seu trabalho tem algum tipo de impacto positivo para a sociedade brasileira como um todo, acho que talvez seja a coisa mais gratificante. Sim. Bom, eu posso falar do SWLS, talvez seja o projeto mais recente em que eu tive uma atuação mais extensa, assim, por mais tempo. Se trata de um dispositivo de inserção. Dispositivo de inserção é um termo que a gente utiliza para ímãs especiais que geram radiação síncrota, para ser utilizado nas linhas de luz, que são as estações experimentais do acelerador. Existem vários tipos, né, de ímãs que têm essa capacidade. O SWLS é um desse tipo de ímã. É um ímã supercondutor, então acho que só esse fato já inicia um pouco do porquê que ele é tão importante, porque no CNP a gente nunca desenvolveu nenhum ímã que fosse supercondutor, que fosse totalmente desenvolvido internamente por nós. Então a gente está engatinhando, começando a trabalhar com a tecnologia de supercondutividade, e isso é legal porque envolve muita coisa, assim, para além de realmente construir o imã, tem toda a parte do estudo e da área de conhecimento de supercondutividade, que é uma área que a gente está aprendendo e a gente está desenvolvendo. Isso ocorreu em uma parceria do CNPq com o CERN, que também é uma coisa super importante, né? O CERN é o local no qual você tem um grande acelerador que todo mundo conhece, o grande colisor, né? O maior acelerador de partículas que a gente tem, que fica lá na Europa, ali beirando Suíça, França e alguns países.
e é a grande referência que a gente tem do ponto de vista de aceleradores de partícula. Apesar de ser um tipo diferente de acelerador, a gente bebe muito do conhecimento que eles têm. E poder fazer parte, né, tornar o Brasil parte dos países que são associados ao CERN, foi algo muito importante. O SWLS teve impacto nesse processo também. Então a gente tem desenvolvido esse projeto em parceria com pesquisadores de lá, e a gente tem recebido muitos feedbacks positivos, assim, do ponto de vista do trabalho que a gente tem desenvolvido, que está sendo reconhecido por eles também. Então, isso está sendo muito massa. Então, para além do imã em si, para além do conhecimento que a gente tem desenvolvido, essa possibilidade de parcerias externas também é muito importante. Eventualmente, a gente tem também um impacto positivo, que é paralelo, dado que ele se dá pela linha de luz, que obviamente vai fazer pesquisas utilizando o imã que a gente fez. Então, apesar de não ser um impacto direto, é um impacto indireto na medida em que esse imã que a gente está desenvolvendo, ele vai ser utilizado como fonte uma linha de luz que vai fazer pesquisa, né? Bom, como eu comentei, a engenharia do CNPq tem feito esse movimento de aproximação com a indústria, né, e com o setor privado também. É, essas parcerias costumam ocorrer a partir da nossa demonstração de know-how relacionada às tecnologias que essas empresas têm interesse. A área de supercondutividade é uma dessas áreas que tem se tornado emergente, né? E que, bom, fora do país, a gente tem diversos locais no mundo em que tem implementadas as tecnologias de supercondutividade em dispositivos que são centrais do ponto de vista da soberania nacional. Então, se a gente pensar na geração, por exemplo, de energia, é uma questão essencial, vital. É um debate que está sendo feito no mundo inteiro, principalmente em termos de energias renováveis. E a supercondutividade tem um papel importante nesse processo, nessa transição dessa matriz energética. Né? No Brasil, a gente está principalmente. A nossa matriz está principalmente relacionada com a geração hídrica, né? Mas a gente sabe que não é uma forma de geração de energia totalmente limpa também, totalmente isenta de impactos sociais e ambientais. Então, tem se apostado muitas fichas nas tecnologias de supercondutividade para otimização, melhorias de processos e criação de novos métodos de geração de energia. Então, esse é um exemplo que a gente pode dar, que a gente já tem feito pesquisas lá no CNP, infelizmente são pesquisas ainda confidenciais que a gente não pode contar, mas a gente já tem trabalhado nesse sentido, né? E acho que isso só tende a crescer. O debate do impacto ambiental é algo que a gente não vai ter como fugir nos próximos anos. Acho que a supercondutividade vai ter o seu papel e, junto com ela, o CNPq vai estar nesse processo também. Essa é uma questão ainda difícil de responder. A gente acha que sim, a gente aposta que sim, mas existem muitas barreiras ainda para a implementação da supercondutividade em dispositivos de dia a dia, né? Do ponto de vista da pesquisa, a gente já tem bastante coisa. Então, por exemplo, os MRIs que eu comentei, MRIs supercondutores já são uma realidade, já são amplamente utilizados, talvez seja um termo forte, mas a gente já tem bastante, já tem uma tecnologia consolidada nesse sentido. Mas de itens do dia a dia, não sei. A gente tem. Acho que o grande problema hoje está relacionado aos próprios materiais supercondutores, né? Então, conseguir desenvolver materiais supercondutores de alta temperatura, e quando a gente fala alta, tem que ser alta mesmo, porque hoje os de alta temperatura, a gente ainda está lidando com coisas abaixo de 100 Kelvin, né? Então, isso é um grande empecilho. E não só desenvolver materiais de alta temperatura, mas também escaláveis, né? Que você consiga produzir em larga escala, porque senão você também não consegue embutir isso num dia a dia das pessoas. Você precisa de escalabilidade. Então, essa é uma questão central para os promotores, que ainda não foi resolvida, ainda está sendo amplamente pesquisada. A gente tem esperança de que alguma coisa vai surgir, a gente vai conseguir desenvolver a tecnologia, mas ainda é uma grande incógnita. Não sei, para o dia a dia, talvez demore um pouco ainda. Bom, para quem quer seguir na área da engenharia física, eu diria que o principal conselho é estar aberto ao novo, tanto do ponto de vista de aprendizado, quanto das demandas que podem chegar a você, porque isso é o que caracteriza a nossa profissão. A gente não foi feito, a gente não está sendo treinado
para ficar focado em uma única coisa. Talvez se você quiser seguir uma área acadêmica ou se você quiser realmente se especializar, tá ótimo, a gente tem capacidade para isso também. Mas acho que talvez seja um nicho. Talvez o que caracterize mais a engenharia física seja o fato da gente ter conhecimentos amplos, ter a capacidade de se adaptar a situações diferentes e diferentes necessidades. Então eu diria que é isso, é estar aberto e confiar também, né? Porque o fato da gente não estar sendo treinado para ser tão especialista em algumas áreas, talvez gere algum medo, desconforto, insegurança, muitas vezes, quando você é exposto a alguma coisa nova, que você acha que você não teve preparo para aquilo, você não está pronto para fazer aquilo. Acho que a confiança na nossa formação e na nossa capacidade é uma coisa que a gente precisa ter também, porque não é fácil também estar aberto para muitas coisas. Então é confiar e seguir em frente, é isso. Ah, é isso. Muito obrigada pela entrevista, Pedro.